bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cristiane da disciplina de História. Nós iremos falar o 6º tema do teu livro. Nós vamos falar hoje sobre o fim do tráfico negreiro. Antes de nós começarmos a falar sobre este tema, eu te deixo uma frase motivacional de Christopher Robin, que diz: sempre lembre que você é mais corajoso do que pensa, mais forte do que aparece e mais esperto do que você mesmo pode acreditar, ok? Então vamos lá, nossa aula de hoje. Em meados dos anos de 1807, num breve conceito histórico, nós vamos identificar na Europa a primeira revolução industrial inglesa, no país da Inglaterra. E é interessante que essa reestruturação econômica e política era necessário trabalhar uma mão de obra assalariada. E com isto, com os demais países europeus, os ingleses irão suspender o comércio de escravos em suas próprias colônias. Então, mas quem comercializa com toda a Europa? Nós vamos ter Portugal, nós vamos ter a colônia Brasil. De uma certa maneira será forçado a se adaptar a esta nova regra da Inglaterra. E em 1833, Dom Pedro I, ele vai ser obrigado a abolir a escravidão. Mas isso nós vamos voltar mais à questão da Inglaterra. A Inglaterra, em 1833, ela vai promover essa lei de abolir o fim do tráfico negreiro. Aí é interessante que quem depende da relação econômica com os países europeus, como eu acabei de te dizer, de Portugal, posso colocar também a Espanha, entre outros mais, diante desta dependência de comercialização com a Inglaterra, eles devem obedecer esta nova regra. Aí olha só, já a partir daí, formalizado, em 1850, Dom Pedro ele vai assinar a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico de escravos na colônia Brasil. E aqui na região do Brasil, no país do Brasil, isso vai gerar uma grande divergência do Império de Dom Pedro. Por quê? Porque o tráfico negreiro era uma mão de obra gratuita, na questão que o fazendeiro ele não pagava um salário. Não havia essa necessidade de um piso salarial, jornadas de trabalho. Então, a mão de obra escrava, pelo nome já fala, exploratória, era muito vantajoso porque dava lucro a esse senhor. E isso vai ser um pivô de conflito entre o Império de Dom Pedro e a elite agrícola, a elite do latifundiário. Aí, diante desta nova lei, principalmente no Brasil, a lei de Eusébio de Queiroz, vai haver o quê? Uma escassez da mão de obra. Já que está proibido o tráfico de negreiro, é necessário que uma outra forma de mão de obra. Vai acontecer o quê? A chegada dos emigrantes, principalmente a qual nós estamos retratando aqui sobre o Brasil. A mão de obra imigrantes de europeus, ele vai surgir aqui durante o século XVIII. Início do século XVIII, vai se chegar às margens do Brasil cerca de 5 milhões de imigrantes. Entre eles, eu coloquei aqui para você identificar que tipo de europeus são esses. São os italianos, portugueses, vindo de Portugal, alguns espanhóis, e uns também asiáticos, japoneses, chineses. Eles vão chegar na colônia Brasil para trabalhar, para ter a sua mão de obra um valor, ter o seu próprio ganha-pão.
É interessante que, diante desta visão da chegada dos imigrantes no Brasil, vai mudar este cenário, né? A vida urbana ela vai se intensificar com o quê? Com as fábricas. Século XIX já se está trabalhando a política cafeeira, a exportação do café, outras fábricas também, elas vão intensificar, então com a mão de obra imigrante, que a qual é necessária ter, e você vai identificar que o negro, ainda que ele vai ter a sua alforria, a sua liberdade, ela vai ser entre aspas, ela só vai ser na teoria, porque o negro ele é visto pela cor da sua pele, ele é visto porque ele veio de outro lugar, ele é visto como um pedaço de carne, ele não é valorizado. E ainda que tenha a sua liberdade, ela vai ser entre aspas, porque há um preconceito em cima do africano, do negro, trabalhada a visão social que o negro ele só resta os serviços domésticos, ele não tem, foi trabalhado na sociedade essa desvalorização do negro. Então a vida urbana ela vai se intensificar somente para quem é os imigrantes. Quem é português, ou melhor, desculpa, quem é africano, quem é negro, ainda tem na nossa aula anterior, nós falamos da miscigenação de raças, do mameluco, do cafuso, ele também vai ser alvo de uma visão preconceituosa, ter uma linhagem dos africanos, ele é considerado à margem da sociedade, ele não tem direito a um trabalho, ele não tem direito a um salário, ele não tem direito a uma moradia. E isso na parte, ela é bem natural. Então, diante disso, no final do século XVIII, início do século XIX, lá em 1850, principalmente no Brasil, vai ter várias campanhas abolicionistas. Dom Pedro ele vai assinar a lei contra o tráfico negreiro, mas que leis irão proteger este negro? Nós vamos ter vários intelectuais e você vai identificar que o Brasil ele é o último a saber, ele é o último a se intensificar diante de tudo que acontece na Europa, o Brasil é o último. Se a lei ela foi assinada em 1800, aqui no Brasil só vai acontecer 70 anos depois. Aí aqui no Brasil ela vai começar a promulgar várias pessoas, escritores, intelectuais, eles vão começar a promover campanhas abolicionistas e ali vão se trabalhar três leis, a lei do ventre livre, livre vai ser os escravos nascidos no Brasil. A criança que é negra, ela diante da lei do ventre livre, que aconteceu a partir de 1871, esse escravo, ele não é mais escravo, ele já é um negro livre. Livre entre aspas, porque benefícios sociais ou projetos sociais no Brasil não tem para ele. Aí, a outra lei criada como uma forma de tirar uma abolição escravocrata do uso da mão de obra escrava negreira, tem a lei dos sexagenários de 1885, olha só, que diz o quê? Que os escravos acima de 65 anos eles vão tornar-se livres. E aqui entra em questão quem é o idoso escravo de 65 anos, numa jornada exaustiva de trabalho, numa falta de alimentação, em castigos cruéis, ele vai conseguir chegar à idade de 65 anos. Essa lei ela é muito contraditória. Se a margem aqui, que era na faixa etária, os estudiosos afirmam que o idoso já era uma pessoa, principalmente o escravo de 40 anos. Se 40 anos ele já era idoso porque não tinha uma alimentação adequada, ele era explorado, estava sob castigos cruéis, como é que ia chegar na idade de 65 anos? A outra lei em favor da abolição escravocrata é a Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, no momento em que Dom Pedro II teve que ir a uma viagem a Portugal. A princesa ela vai tomar a iniciativa
principalmente dos intelectuais. Os intelectuais vão trabalhar na cabeça dela para ela assinar essa lei, e ali com a Lei Áurea vai ser concretizado a extinção da escravidão. Isso vai acontecer em 13 de maio de 1888. Realmente a lei que está dizendo o fim do tráfico negreiro. Mas lembrando que isto é uma forma teórica, porque do que adianta o negro ele ser livre se no momento em que ele corre atrás de um emprego, o empregador não vai o contratar porque ele tem a pele escura. Ele não vai dizer, ele não vai estipular um salário digno, ele vai dar somente alguns trocados, porque ele diz que ele deve merecer pouco porque ele é negro. Então isso é muito contraditório, mas é um início da abolição escravocrata, é um passo, é um início de mudar a visão do tráfico negreiro, é um passo, apesar que há controvérsias entre isso, mas isso foi um ato importante, uma iniciativa contra o tráfico negreiro. Eu preparei 4 questões para você dizer se elas estão corretas ou se essas afirmações elas estão erradas. Então vamos lá. Primeira questão: foram os ingleses que em 1807 que suspenderam o comércio de escravos? Segunda questão: em 1850 Dom Raimundo assinou a Lei Eusébio de Queiroz proibindo o tráfico de escravos ou de negros, né? Em dia 13 de maio de 1888 foi promulgada a Lei Áurea, fortalecendo a extinção, determinando o fim da extinção da escravidão. Vamos ver quais são as respostas corretas. Somente a segunda ela está errada. Não foi Dom Raimundo, foi quem? Dom Pedro. Ok, pessoal? Então aqui nós vamos encerrar nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha aproveitado o conhecimento, o tempo investido, tá bom? Lembre-se de acessar o teu portal para responder os questionários no portal do aluno, tá bom? E quando for na próxima aula nós vamos corrigir o teu caderno. Se tiver alguma dúvida, anote no teu caderno para tirar as dúvidas em sala de aula. Então, pessoal, até a próxima aula. Tchau!